Graças a Deus, Deus é fiel e estamos aqui com um texto da Bíblia que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Todos vocês conhecem que o Evangelho de João foi escrito pelo próprio apóstolo João, o último apóstolo do colégio apostólico dos 12, o último, o único que não morreu pelo viés do martírio. Todos os outros apóstolos já haviam morrido de forma prematura, de forma sumária, como Pedro, Tiago, Felipe e outros apóstolos, Bartolomeu e outros apóstolos. Então João foi o último do colégio apostólico. Ele foi exilado para a ilha de Pátimo, a mando do imperador Domiciano, e ali exilado naquela ilha ele tem a visão do Cristo glorificado, a visão do Cristo glorificado. Mas antes ele escreve, João também foi pastor na igreja de Éfeso, enfim, mas ele escreveu esse Evangelho de João no capítulo 1, versículo 1 e 2, escreveu também as epístolas e o livro do Apocalipse. Eu gostaria de compartilhar essa passagem bíblica que está aqui, no seu visor, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. É o que eu estou com Gênesis capítulo 1, Bereshit, na minha cabeça. Que ele fala aqui em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra grega, ela está escrito enarre, em hologos. Está escrito enarre, em hologos. Kai hologos, em prostoteon. Kai theos, em hologos. Rutos, enarre, prostoteon. Mais uma vez, enarre, em hologos. Kai hologos, em prostoteon. Kai theos, em hologos. Rutos, enarre, prostoteon. Esse é o texto de João, de João capítulo 1, quando ele fala theos, ele fala duas de três, theos, e referindo-se a Deus, a Jesus como sendo Deus. Ele usa a expressão aqui logos, a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Enarre, essa palavra aqui, enarre, tem o mesmo sentido de Gênesis, Bereshit, que no princípio existem duas palavras para a criação na língua hebraica. A primeira palavra é bará e a segunda é asher. Bará significa criação de Deus e asher, criação do homem. Então Jesus é o verbo que se fez carne, porque nessa época existia uma doutrina, uma filosofia, uma visão chamada de gnosticismo, que combatia, que estava se infiltrando dentro das igrejas. Então João, ele prova que Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Amém? Então, aqui está o texto: enarre em hologos, kai hologos em prostoteon, kai theos em hologos. Amém? Que Deus possa te abençoar. Fique com esse texto maravilhoso, com essa porção da palavra de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.